Você já se perguntou se a Terra é quadrada ou redonda? Bom, no mês de fevereiro de 2020, o americano Michael Hughes morreu ao se lançar num foguete caseiro construído no seu quintal. O objetivo dele era bem maluco, ele queria provar que a Terra é plana. Ele pretendia subir a 1,5 km acima do nível do mar para demonstrar que a Terra não é redonda, e sim ela tem a forma de um disco voador na ideia dele. Muito triste. Bom, o primeiro registro de que a Terra é redonda foi defendido por Aristóteles no ano 350 a.C., mas nos últimos anos, teorias de que a Terra pode ser plana voltaram com tudo. Em 1881, um inventor inglês de nome Samuel publicou um livro rebatendo a teoria de que a Terra fosse uma esfera e reacendendo a ideia da Terra plana. Uma das suas justificativas para comprovar esse fato eram informações encontradas na Bíblia. Hoje, muitas pessoas já aderiram a esse movimento, tanto é que eles são conhecidos como terraplanistas. Para eles, a Terra é assim, uma pizza, com polos de gelo para segurar as águas. A gravidade não existe mais nessa teoria. Eles dizem que a gente está preso ao chão por conta de uma força misteriosa que puxa a Terra para cima. Seria como se a gente estivesse dentro de um elevador gigante presos ao chão. Bom, a teoria vai longe, existem muitos detalhes que eu não tenho tempo para abordar, mas o meu foco aqui é mostrar que eles utilizam a Bíblia como forma de comprovar essa teoria. Acompanhe esses versos comigo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre nenhuma árvore. Eles usam como base os textos que dizem que existem anjos nos cantos da terra, que Satanás vai sair dos cantos da terra para defender a teoria de que a terra tem cantos. Parece que a Bíblia realmente comprova essa teoria, afinal o círculo não tem canto. E aí, professor? Ao escrever Apocalipse, João repetiu 3 vezes a palavra 4 para ligar os anjos aos 4 pontos cardeais. A gente precisa entender que ele apenas usou uma linguagem figurada, como a gente faz hoje quando diz que o sol está se pondo ou que o vento veio do Oriente, ou seja, a gente volta nas lições passadas quando a gente aprende a entender a importância de olhar o contexto no que está escrito. Para te ajudar a entender melhor de que a Bíblia não está comprovando esse negócio aí de terra plana, a ideia de João era estabelecer um conceito figurativo que ilustrasse os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Mas aí vem Jó e escreve: ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Ele traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Olha que curioso, Jó afirma que a terra está suspensa no espaço e que ela é um círculo ou uma esfera. Isaías também fala desse assunto ao dizer que ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mais um escritor defendendo a redondeza da terra. Algumas pessoas falam a favor, outras falam contra. Em suas escavações, arqueólogos descobriram textos do Antigo Egito e do Oriente Próximo que relatam histórias como da criação e como do dilúvio. Acontece que esses relatos eram extremamente baseados em crenças pagãs, tendo deuses como agentes da criação. Por um tempo, os estudiosos perguntavam se o livro de Gênesis foi de alguma forma baseado nesses escritos. Mas hoje a gente já sabe que é o contrário. Gênesis veio para quebrar esses mitos, ressaltando Deus como o único e verdadeiro Criador. Um exemplo disso é que os pagãos consideravam o Sol e a Lua como deuses. Para evitar que esse tipo de relação fosse feita na criação, Moisés se referiu ao luzeiro maior e luzeiro menor, deixando claro que o único papel deles era iluminar e sinalizar, para poder definir ali as estações, os dias e os anos. Ponto final. Outro exemplo que diferencia os escritos reais dos pagãos é que os pagãos consideravam a criação do homem como uma decisão de última hora dos deuses. Eles se viram cansados de tudo que estava sendo criado e criaram o homem para ajudar com o trabalho pesado que ainda faltava. Já vimos nas lições anteriores que a criação do homem não teve nada de repentino e foi o momento mais importante da criação. Lá na Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Assim, Gênesis apresenta um corretivo contra esses mitos antigos falsos. O corretivo ele apaga, né? Você já fez a árvore genealógica da sua família? Até que ancestral você conseguiu chegar? Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso, mesmo que seja na sua infância, e como foi essa experiência, porque eu tô fazendo a minha também e eu tô bem animado. A Bíblia faz árvore genealógica de gerações e gerações, e é muito legal porque ela coloca o ano que cada um viveu até ter o primeiro filho, e depois quantos anos viveu até ter os outros, e por fim, a Bíblia fala quando ele morreu. É tão detalhado que não tem como ninguém adicionar ou tirar alguma geração. Olha só um exemplo. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, ao trocadilho, e gerou Asfaxate 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Asfaxate 500 anos e gerou filhos e filhas.
Viveu Asfaxate, nome legal, 35 anos e gerou Selá. Viveu Asfaxate, depois que gerou Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E por aí vai até o fim do capítulo 11 de Gênesis. A maneira como a Bíblia descreve genealogias é conhecido como cronogenealogias. É a genealogia com o tempo. Infelizmente, tem gente tentando reinterpretar o capítulo 5 e 11 de Gênesis para acomodar um período mais longo de tempo, nas suas descobertas ali arqueológicas e históricas, o que nós não concordamos. Um menino sepultado por 2 milhões de anos. Se quisermos entender o conceito divino de tempo e o seu progresso ao longo da história, a gente tem que reconhecer que esses dois capítulos eles são tanto históricos quanto teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo, já diria Gerd Hazel. Ao longo da Bíblia, vários escritores mencionam os acontecimentos de Gênesis nos seus livros como forma de confirmar o que aconteceu no passado. João fala, por exemplo, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele completa dizendo que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mateus também diz que não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Nos dois capítulos citados, primeiro Deus aparece como aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, e no segundo há referências à criação do homem e da mulher. Esse foi só um exemplo de muitas citações ao longo do Novo Testamento mostrando que a criação e o Gênesis são reais. Jesus e todos os escritores do NT se referiram a Gênesis 1 a 11 como uma história verdadeira e real. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna e a mão divina preservou a sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. Resumindo então, primeiro, a Terra é redonda sim. Segundo, a Terra não tem milhões de anos, nem mesmo 1 milhão. Terceiro, a Terra foi criada por Deus e não deuses aí como algumas pessoas acreditavam e acreditam. Quarto, a Bíblia é uma fonte histórica confiável e fiel ao que realmente aconteceu no passado. Quem aí já precisou fazer uma pesquisa para um trabalho escolar sobre dinossauros e pesquisou na Bíblia? Eu vejo poucas mãos aí. A gente tem a tendência a procurar tudo que os cientistas falaram, os documentários dizem, os livros dizem a respeito do nosso passado. A gente acaba indo atrás dessas fontes importantes, mas se esquece da fonte mais importante e confiável que é a Bíblia. Por isso, mude a maneira como você enxerga a Bíblia e comece a valorizar a riqueza histórica que ela tem. Se diferencie do restante da sua turma e mostre para eles o que você realmente acredita e no que você realmente acredita. Aprenda a ver as situações como oportunidades para propagar a verdade que você acredita. E se você quiser aprender mais sobre esse livro incrível, é só pedir um estudo bíblico especial, clicando no link que deixamos na descrição ou entrando em contato com a gente por esse WhatsApp que está na sua tela. Olha só que canal generoso esse, hein? Obrigado, Novo Tempo. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento dele para não só aprender nessa fonte confiável que é a Bíblia, mas também ensiná-la a outras pessoas. Com os polos de gelo, em suas escavações, arqueólogos descobertas arqueológicas que puxa a terra para cima em uma aceleradora.